Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Tainá, eu sou arquiteta no Brasil e eu moro no Canadá há um ano com a minha família. Eu decidi fazer uma sequência de vídeos explicando o passo a passo do que eu fiz para conseguir chegar no Canadá, todo o nosso planejamento para chegar no Canadá e como eu consegui 2 ofertas de trabalho na minha área em menos de um ano de Canadá. Eu acho que pode ajudar você. Bom, pessoal, a primeira dica que eu vou dar para vocês para colocar o seu planejamento de forma organizada e conseguir visualizar esse planejamento com as metas, né, os deadlines, as datas, os prazos, valores, tudo mais, eu aconselho que a primeira coisa é compre um caderno ou pegue um caderno que você tem em casa e defina ele como sendo o seu caderno do Plano Canadá. E nesse caderno você vai fazer várias anotações, simulações, né? Anotar dicas, anotar informações que você vai coletando ao longo do processo. Pode ser um arquivo, um material que você trabalhe de forma digital também, né? Mas eu acho legal que você tenha ele à mão. Então, assim, muitas vezes tem pessoas que não gostam de usar celular. Eu, particularmente, fiz tudo no celular. Então, meu Plano Canadá, meu caderninho do Plano Canadá era no celular. Eu tinha blocos de notas para assuntos variados, né? Então, eu gostava do celular porque eu conseguia copiar links, né? Que muitas vezes eu precisava copiar o link, copiar informações, fotos, textos, enfim. Então, cada um faz da forma que achar mais interessante. Se você preferir computador, porque passa mais tempo do dia no computador, ótimo. Se você preferir celular, faz no celular. Se não, você compra um caderno e faz a moda antiga, tá? Eu trouxe aqui as informações que a gente precisa coletar para que vocês consigam entender o perfil dos dois, né? Muita gente já fez essa parte, tá? Mas pode ser que a gente está começando e não sabe nem para onde ir. Então, você coloca aqui aplicante 1 e aplicante 2, e aí vai colocando nome, né? A idade atual. E é interessante você anotar a idade hoje, quando você está começando o seu processo, e a idade no momento que você pretende aplicar para o PR. E isso você vai fazer várias simulações, né? Então, eu acho que o Express Entry é um programa que é para mim. Então, você vai pegar essas informações e a idade que você vai anotar aqui vai ser a idade em que você vai estar pronto para receber, né, o seu invitation to apply, né, que é o seu convite. Você vai anotar o nível de inglês e ou francês, anotar a profissão que você exerce no Brasil hoje, né, a profissão, de repente, as que você exerceu nos últimos 5 anos e a profissão que você pretende exercer no Canadá, ok? E, além disso, não anota só o nome, porque às vezes o nome ele fica muito vago, tá? Então, você vai anotar também o NOC, e eu vou explicar como é que a gente faz isso. E aí, eu falei sobre o NOC, né? E o NOC nada mais é do que a National Occupation Classification, que o governo canadense estabelece uma lista classificando as profissões que são, né, enfim, que existem no país. Tá? Essa lista você vai encontrar no site do governo do Canadá, que é onde eu recomendo que vocês sempre confirmem as informações que vocês ouvem falar, que vocês sempre busquem, né, as informações, vai estar tudo aí. Não é um site fácil, né, confesso, é um site que é meio chatinho, mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência para, né, lidar com ele e você consegue. Então, vamos lá. A primeira coisa, ele traz aqui uma classificação, né, sobre o que a gente ouve falar o tempo inteiro, né, se o NOC é 0, A ou B, né, que sempre todos os consultores de imigração falam muito desses NOC 0, A ou B, porque são eles que pontuam para o Express Entry. Mas existem os NOC C e o NOC D. Aqui embaixo, você vai achar essa caixinha, e aí você pode pesquisar a sua profissão aqui. E é interessante que vocês
precisam de um tempo, às vezes, para entender qual é o seu NOC, porque a profissão, às vezes, não é muito óbvia. O que você faz no Brasil não é o mesmo nome se você for traduzir no Google, por exemplo, às vezes não é a mesma coisa. Então, vocês precisam não só achar o número referente ao seu NOC, como também as funções. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, a minha função. Ele me deu aqui algumas opções, né, que começam com arquiteto. Então, vamos lá. Então, tenho aqui, aqui provavelmente vai se adequar ao que eu fazia no Brasil, é a 2151, e aqui eu faço hoje, aqui é a 2251. Então, você pode pesquisar tanto por essa, né, por essa aba aqui do site, mas você não consegue clicar para abrir. Então, você vem em NOC Website, e ele vai abrir a página, né, oficial do governo do Canadá. Lembrem sempre que quando você tem esse emblemazinho aqui, é o site oficial, tá? Ele é padrão para qualquer função do site que você buscar. Então, você pode aqui, dentro desse site, tanto procurar pelo nome do site, da sua profissão, como pelo código, tá? Então, eu já sei qual é o código, eu venho aqui, seleciono e procuro. Ele vai aparecer para mim uma breve descrição sobre o que é essa função, tá? Ele vai me dar títulos que podem ser utilizados, além daquele principal, e ele vai me dar as principais atribuições, né, as principais funções que um arquiteto deve exercer. Por que eu acho que isso é a parte mais importante, né, de quando você vai definir o seu NOC? Então, quando você achar que achou o seu NOC, vem aqui e presta bastante atenção se o que você exerce hoje no Brasil atende a maioria dessas funções, tá? Porque, às vezes, como eu já falei, às vezes você tem profissões com nomes que não são a tradução ao pé da letra. Às vezes ela tem uma diferença. Aqui eles trabalham muito, as profissões elas são muito especializadas. Então, às vezes, você acha que você faz uma coisa, mas na verdade você faz 3 ou 4, tá? Geralmente no Brasil é assim, pelo menos a minha função de arquiteto, eu poderia exercer 3 ou 4 funções aqui no Canadá, tá? Porque eu tenho experiência nelas. E aí, o que ele pede aqui embaixo, né, como requerimento para você exercer essa profissão. Então, aqui, inclusive, ele vai te falar se é uma profissão regulamentada no Canadá e que você precisa de um registro para exercer. Então, aqui, por exemplo, ó, nesse trecho, ele está falando exatamente que você precisa fazer um exame e precisa de um registro no órgão, né? Como se fosse o conselho. E cada província vai fazer o seu registro. E aqui algumas informações adicionais. É interessante que ele coloca aqui também exclusions, que são profissões que têm nomes iguais, mas não tem, digamos assim, não tem a ver com essa função, ou não são exatamente essa função. Então, às vezes é bom você também olhar isso, porque às vezes confunde, né? Você acha que pode ser, mas na verdade não é. E eu sempre falo, né, que a área de TI usa o termo architect como para categorizar algumas de suas funções, e isso acaba gerando confusões, né, na hora de você oferecer uma vaga, ou até mesmo contratar, ou para quem está procurando uma vaga também. Agora eu quero explicar para vocês a parte muito importante, que é se familiarizar com os processos de imigração do Canadá. Aqui eu estou na página do governo do Canadá. Se você quiser mais fácil acessar, é GC, que é Government of Canada.ca. É muito fácil, é o site mais fácil que eu já vi na minha vida. Então, quando você abre essa página inicial, você vem em Immigration and Citizenships, e aqui embaixo você vai encontrar essa opção de Immigrate. Aqui a gente vai ter todos os processos, né, que existem hoje, né, disponíveis para que você se torne residente permanente no Canadá. Eu selecionei algumas, tá? Então, aqui eu já abri o Express Entry.
E aí é interessante que vocês olhem, né, todos os critérios de elegibilidade do processo para você ficar ciente, né, como ele funciona, e é interessante que todos os processos eles são bem detalhados, então eles sempre colocam, né, explicando o que é o processo, quais os documentos que você precisa, se você é elegível ou não, quanto tempo dura o processo, quais os custos de cada processo. Então, você pode navegar por essas abas aqui e você vai encontrar muitas informações sobre o processo do Express Entry, por exemplo. Da mesma forma, aqui na página inicial, a gente tem, por exemplo, o Express Entry, o Provincial Nominee, o Atlantic Immigration Pilot Program, os programas rurais, Family Sponsorship, você tem vários programas aqui, e aí você vai entrando em cada um deles para entender do que se trata, né, e como que eles funcionam. Essa é a página do Atlantic Immigration Pilot, e aí também ele traz sempre, né, as mesmas informações, muda o nome, mas é basicamente a mesma coisa. Então, sobre o programa, você pode escolher, tem 3 categorias dentro do programa, então você pode escolher qual seria o mais adequado para você, como pegar a designação, né, como conseguir a job offer, enfim. Então, assim, eles têm explicando tudo sobre o programa do Atlântico. E a mesma forma com os programas rurais. Tá? Não vou me adentrar muito, só para a gente não ficar com o vídeo longo. Mas o que eu quero falar para vocês sobre esse quesito? Vocês têm que estudar bem quais são os caminhos, né, que o governo canadense te apresenta dentro do site para entender qual a melhor estratégia para o seu Plano Canadá. Naquele caderninho que eu te falei, você vai listar todas as opções de processo que possam parecer viáveis para sua família, né? E você vai eliminar aquelas em que você não seja elegível, né? Mas elimine com assim, deixando de stand-by, porque a princípio, assim que eu comecei a estudar o Plano Canadá, o nosso Plano Canadá, o Atlântico parecia ser fenomenal, e eu não vi elegibilidade por conta da necessidade da job offer, e eu realmente descartei o processo, só fui reencontrá-lo anos depois, quando as pessoas começaram a conseguir a job offer e a imigrar diretamente por ele, né? É importante falar também que a gente precisa escrever, porque quando você escreve, quando você anota, você primeiro você cria uma memória ali fotográfica do que você está fazendo, você cria um histórico, tá? E você pode consultar depois, quando você, passados alguns dias ou alguns meses, você para, mas não tinha um programa que era assim? Vamos lá revisar ele. Aí você volta para esse programa. Então, assim, pessoal, imigrar para o Canadá pode ser muito fácil para algumas pessoas, mas eu acho que para a maioria das pessoas, o que acontece é que é uma longa jornada, e é uma jornada que envolve bastante dedicação, né? Então, não adianta vir com fórmulas mágicas. Infelizmente, a gente precisa realmente estudar, ser dono dos nossos processos, para que a gente não se decepcione, né, quando chegar mais na frente. Agora vamos falar sobre as redes sociais, tá? Eu acredito que o Facebook, ele é um grande aliado, né? Os grupos do Facebook, e eu vou trazer algumas dicas de páginas que eu sigo e que me ajudaram muito, né? E ainda me ajudam porque eu ainda estou em processo de, né? Então vamos lá. O primeiro deles que eu vou indicar é a página Esperando o SIC. Esse grupo é incrível, eu não tenho nem palavras para falar sobre ele. Ele ajuda muitas pessoas, né? Porque são mais de 10 mil membros. Não tem comerciais de consultoria, não tem nenhuma consultoria à frente. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Eu acho que quando você tem um consultor, né, que administra o grupo, ele pode ser muito
como é que eu posso explicar? Ele pode ser muito autêntico e ele pode ajudar muitas pessoas também, né? Pode ser muito informativo. Então, eu também gosto de seguir grupos com consultores, mas esse grupo, ele é muito bom e você consegue informações sobre muitas coisas aqui. Então, o que eu gosto sempre de orientar, né? Quando as pessoas vêm me perguntar o que eu fiz para fazer sozinha, né? Porque a gente não usou nenhum consultor para aplicar para os nossos vistos e nem para definir o nosso plano. Foi tudo a gente que pensou, fez estratégia toda sozinha. Então, o que eu faço, né? Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu venho aqui na lupa, que todo grupo tem, e aí aqui você escreve qual é a sua dúvida. Então, por exemplo, eu tenho dúvida sobre uso de sponsor. Seleciona e ele vai aparecer aqui as publicações em que aparecem a palavra sponsor, né? Quanto menor, né, a busca, eu vou falar coisas básicas, tá? Talvez algumas pessoas se irritem um pouco, porque acaba sendo muito básico, realmente. Mas tem gente que não sabe, então quanto mais palavras você coloca, menos precisa fica a sua busca. E às vezes, quando você precisa usar mais de uma palavra, eu gosto de usar o mais, né? Sponsor mais student permit, para que você refine ainda mais a sua busca, tá? E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de acionar esse íconezinho aqui, mais recentes, aqui do lado esquerdo, porque ele vai me dar tudo o que for mais recente. Então, eu não corro o risco de pegar uma informação de 2017, 2018, 2019, que pode estar desatualizada, já que imigração é um troço que atualiza toda hora. Então, eu acho que vale a pena vocês usarem essa ferramentazinha aqui para trazer uma busca mais recente, tá? Além desse grupo, eu gosto do grupo Brasileiros no Express Entry, tá? Ele é um grupo que trabalha mais sobre o Express Entry. Então, se você tem o Express Entry como uma das suas opções, então vale a pena você fazer parte desse grupo. Tem o grupo da IME Canadá, que é o SOS Vistos e Imigração para o Canadá. E o pessoal da IME, né, que é uma consultoria bem famosa aqui do Canadá, que atende brasileiros, né, os donos são brasileiros, então eles sempre, os consultores, eles sempre respondem, né, as dúvidas do grupo, além de você ter 39 mil membros. Então, a participação também é muito interessante, né, das pessoas, e a gente acaba tendo muita informação solucionada aqui também. Um outro grupo que eu gosto muito é Futuros Canadenses, que é da Kitty, que ela também trabalha numa consultoria, né? E são 26 mil membros e também ela responde muito prontamente. É incrível como, assim, eu devo parabenizar nesse momento, assim, né? Todos esses profissionais de consultoria que realmente eles, além de trabalharem, fazerem, né, atender os seus clientes, eles ainda alimentam as redes sociais, que é muito importante. Bom, eu tenho ainda duas sugestões, que eles são mais genéricos, desculpa, que é Mamães Brasileiras no Canadá, e esse aí eu vou usar como para as pessoas que têm filhos, né? Tanto mães como pais, mas é um grupo que traz muita coisa legal. E quando eu tinha dúvidas sobre adaptação, sobre vestimentas, né? Escola, etc., é nesse grupo que eu sempre pergunto as coisas, tá? São mães do Canadá inteiro, então você não vai conseguir informações muito específicas sobre a cidade e tal, mas você consegue bastante coisa. Esse outro grupo aqui eu trouxe como um exemplo, tá? Arquitetos brasileiros. Você pode encontrar Projeto Canadá. Então, você pode encontrar algum grupo, né? Que vale a pena você pesquisar, que seja da sua profissão. Que seja o grupo de profissionais, né? De sua área de atuação, que moram no Canadá e que pode se ajudar também de alguma forma. E por último, puxando a sardinha aqui para, né, a minha cidade, a gente vai ter Brasileiros em Moncton, que também é um grupo muito legal e que tira bastante dúvidas para quem está vindo aqui para a região.
Então, se você chegou até aqui, né, o vídeo foi longo, mas necessário para apresentar cada um dos passos que a gente tomou, né, ao longo de 4, 5 anos que a gente passou planejando, né, para chegar aqui no Canadá. Então, para compartilhar com vocês, tinha que ser um vídeo longo mesmo. Se você chegou até aqui, então significa que você está bem dedicado no processo e que você está no caminho certo, tá? Porque é isso mesmo, a gente precisa investir tempo, né, com vários materiais para a gente poder alcançar os nossos objetivos. Esse último momentozinho aqui do vídeo, eu queria só compartilhar com vocês o resultado que eu gostaria que cada um de vocês atingisse depois de assistir todo esse vídeo, todo esse material que eu compartilhei com vocês. Se vocês seguirem todas as etapas do vídeo, vocês têm capacidade de, no final dessas horas que vocês vão investir, né, fazendo tudo isso que eu aconselhei nesse vídeo, vocês têm capacidade de criar uma programação, um cronograma, chame como vocês quiserem, tá? Mas um material que vai ajudar vocês a colocar em prática, de fato, o Plano Canadá, tá? Então, eu parti do princípio, eu usei a minha família, o nosso modelo, o nosso exemplo, tá? O nosso processo como exemplo, porque era mais fácil. Eu criei essa planilha para apresentar para vocês, então, assim, não era a minha planilha. Na verdade, todo o meu cronograma eu fiz num quadro branco, deixei preso na parede. Eu não tenho foto dele, então não tive nem como compartilhar. Mas é basicamente isso que eu fiz, só que como eu gosto de trabalhar com visual, né, e se para você for mais fácil também, você pode trabalhar com canetas coloridas, né, de uma forma que chame atenção para aquilo que você precisa. Então, parti de uma família de 4 membros, com prazo limite para entrada no Canadá no verão de 2022, tá? Desconsiderem os valores, gente, porque não são valores atualizados, certo? Só coloquei realmente a título de exemplificar como vocês podem fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu criei 2 planos, tá? O plano A pelo IPP e o plano B pelo college. Criei cores diferentes para cada um deles e uma cor que seria as etapas que você tem que cumprir, que são inerentes para os 2, ok? Então, eu fui colocando mês a mês, e isso é altamente subjetivo, vocês que vão dizer como é que vocês vão trabalhar essa programação, tá? Para atingir os objetivos. Então, como é que eu coloquei, tá? Eu fiz assim, em janeiro, agora, né? Nós estamos em janeiro de 2021. Primeira coisa seria o passaporte de um dos adultos, né? No segundo mês, em fevereiro, eu coloquei a inscrição do IELTS General e o passaporte do segundo adulto, no caso de uma família para 4 pessoas. Vejam que para o plano B, o college, ainda não cheguei em nenhuma das etapas, tá? Então, vocês vão correndo para que, ao mesmo tempo, vocês estejam agindo com as 2 etapas ao mesmo tempo. Não dá para vocês, principalmente para quem tem pressa, tá? É importante que vocês coloquem em prática 2 ou 3 planos ao mesmo tempo, gente. Isso é, assim, indiscutível, sabe? Eu sei que às vezes, mas é muito dinheiro. Sim, realmente é um plano que envolve muito dinheiro, né? Então, por isso que é preciso fazer uma programação interessante, porque aí vocês conseguem colocar todos esses custos nas despesas mensais da família. Em março, a minha sugestão seria solicitar a carta dos empregadores, se você tiver ex-empregadores, né, para o IPP, já deixar elas prontinhas. Muitas vezes a empresa fecha, muitas vezes o seu chefe é demitido ou é relocado, você não encontra mais ele e não tem mais ninguém para pedir a carta. Então, é bom fazer logo isso o quanto antes. Eu coloquei aqui por ser um mês que estava mais tranquilo. Em março seria a ideia de tirar o passaporte da primeira criança, né? E a inscrição do IELTS Academic ou do Duolingo, no caso do plano B do college. Em abril, a sugestão seria solicitar os documentos escolares, né, a universidade ou escola, você vai decidir aí de acordo com o que o seu plano exige. Eu coloquei também um valor simbólico. E a sugestão de tirar o passaporte do bebê. Estou considerando uma família de 4 pessoas, onde existe uma criança pequena, que foi o nosso caso. A gente tirou os 4 juntos, porque a gente ia fazer o visto americano. Eu separei nesse caso aqui, desse exemplo que eu tô dando, porque às vezes fica pesado, né, tirar 4 passaportes de uma vez. Pra gente foi mais viável, então a gente tirou
os 4 juntos, mas eu tô mostrando que dá para você ir fazendo um pouquinho por mês, não precisa também fazer tudo de uma vez, né? Se, por exemplo, essa possibilidade aqui ficou muito pesada, aí você vai dilatar um pouco mais seu prazo, e ao invés de você ter o seu limite para entrada no verão de 2022, você vai ter a sua entrada no inverno de 2023 ou no inverno de 2022, enfim, você vai organizando, né, o seu planejamento do Plano Canadá junto com o seu orçamento familiar para que, né, uma coisa não pese com a outra. Aí vem em maio, você já com os documentos escolares em mãos, que você pediu aqui em abril, você solicita as traduções dos documentos escolares que você também vai usar para o college. Então, você já fica com eles na mão. A proposta é que, fazendo a inscrição do IELTS Academic ou do Duolingo em março, você faça a prova em maio. Então, você tem aí 2 meses para estudar. É pouco, eu considero pouco, mas se você não fizer em maio a prova do IELTS e você estiver inscrevendo para o college da NBCC, você não consegue, você pode correr o risco de ficar em waiting list, porque as inscrições para o college para setembro de 2022, abrem em 1º de junho de 2021. Então, o ideal é que você faça a sua inscrição para o college aqui em junho desse ano, tá? E ao mesmo tempo, em junho, você já solicita o ECA também, que você vai utilizar essas traduções dos documentos escolares. Então, você vai usar essas traduções tanto para o IPP, para solicitar o ECA, como para o college, para fazer a inscrição. Bom, em julho, agosto e setembro, a gente só tem atividades para o plano A, que seria o IPP, e o college fica em espera, porque os processamentos das inscrições, que são feitas a partir de junho, o processamento só começa em novembro, tá? Então, você pode receber a sua LOA a partir de novembro. Então, por isso, de julho até lá, a gente só tem atividades aqui para o plano A. Então, eu sugeri fazer o IELTS General em julho, e eu coloquei aqui uma despesa também, nos dois vocês podem ver, tá? Tanto para o IELTS General como para o Academic, eu coloquei R$1.000 de deslocamento, porque muita gente tem que viajar para fazer o IELTS. No meu caso, a gente teve que viajar 500 quilômetros, então isso envolveu também hospedagem, tá? Não só... Às vezes a pessoa mora só no interior de São Paulo e precisa só... faz um bate e volta e a despesa é bem menor. Então, esse valor você vai definir. É você que tem que saber quanto que vai te custar viajar para fazer o IELTS. Esse IELTS, vocês veem que ficou um pouquinho mais distante, né? Mas eu acho que fica interessante, quanto mais tempo você deixar para fazer o IELTS, melhor. E também você vai ter um tempo entre o IELTS Academic, se você decidir fazer o Academic, e o IELTS General. Você consegue ter um tempo aqui para maturar, né? Como é que foi o seu desempenho, e de repente estudar coisas que você deixou falhar na primeira prova. Ainda em julho, eu sugeri aqui a solicitação do visto americano. No nosso caso, o nosso perfil era melhor para solicitar o visto americano primeiro do que o canadense. Isso é muito pessoal e é muito subjetivo também, tá? Essa foi uma análise nossa, para a nossa família, analisando a forma de aprovação dos vistos, tanto americano como canadense. Então, a gente preferiu tirar o visto americano, porque com o visto americano, a gente sabia que tinha mais chances, né? O visto canadense, ele já era meio que... era um ponto a mais na hora que o oficial de imigração canadense fosse analisar os nossos vistos. Em agosto, você pode fazer a solicitação do ETA, que é a entrada eletrônica, é uma permissão eletrônica para você ter acesso ao Canadá, que é emitido para pessoas que têm visto americano. Então, você fazendo a solicitação do visto americano em julho, e esse visto sendo aprovado, obviamente, você pode fazer a solicitação do ETA, que é bem baratinho, você faz online. E aqui, a gente começa a busca pela Job Offer, tá? Que vai ser pauta para os próximos vídeos que eu vou apresentar. O que eu fiz para conseguir as minhas ofertas de trabalho e que eu acho que também vocês que estão no Brasil podem conseguir colocar em prática essa busca pela Job Offer daí do Brasil e torná-la mais eficiente.
Em setembro, eu coloquei uma possível visita exploratória, mas isso é muito pessoal, tá? Até porque a gente não sabe como vão estar as condições, né? Da fronteira por conta do Covid, então a gente realmente não sabe se a gente vai ser, se essa visita, né, se os vistos de turismo vão estar permitidos, né, as pessoas com visto de turismo vão ser autorizadas para entrar no Canadá ainda, além do que é uma despesa extremamente alta. Meu esposo fez e algumas pessoas que a gente conhece também fizeram e não tiveram muito êxito. Conhecemos pessoas que sim tiveram êxito, mas talvez não seja necessariamente uma etapa tão importante assim a se cumprir. Bom, outubro, né? Vamos continuar aqui com a busca pela job offer, que vai ser, volto a falar, tema dos próximos vídeos, que vocês vão, né, que eu vou disponibilizar em breve. Em outubro, você começa a retomar o seu processo do college, tá? Como eu tô falando, gente, vocês não podem deixar um plano só. Vocês têm que trabalhar com 1, 2, 3. Por quê? Principalmente nesse caso, quando a dobradinha é AIPP e college. Porque o AIPP não depende de você. Você pode fazer todas essas etapas aqui e pode parar aqui na busca pela job offer, passar 1, 2, 3 anos procurando uma job offer e não conseguir. Então, a finalização do visto, do processo, né, pelo AIPP, realmente não depende de você. Então, pode ser que você precise realmente ter um plano B, e aí por isso que é importante você trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então, aqui em outubro, eu estou sugerindo que comece a elaboração das cartas de intenções e a carta, o documento, né, que vai comprovar toda a parte financeira para a aplicação do visto. Em novembro, aí você começa a ter algumas repetições e por isso que eu acho interessante que esse documento você faça de uma forma que seja facilmente editável. A LOA, né, que é o documento que o college emite e que com ele você precisa dele para aplicar para o visto, por exemplo, ela pode chegar em novembro, ela pode chegar em dezembro, em janeiro, fevereiro. Então, eu acabei repetindo ela aqui, porque a gente não sabe quando que esse documento vai chegar, mas é importante que você já fique preparado, né, para pagar o depósito de segurança assim que ela chega. Eles dão um prazo de 1 mês para você pagar esse valor. Eu estou considerando aqui valores da NBCC e volto a falar que não são valores atualizados, são valores da época em que a gente aplicou, então pode ter alguma alteração aqui. Eu sugeri ainda em novembro, não coloquei dezembro porque final de ano, né, geralmente alguns médicos entram em recesso, então eu deixei para novembro vocês fazerem os exames médicos e eu acho melhor fazer os exames upfront, que é você fazer antes de pedirem. Você pode não fazer e esperar o consulado te pedir esse exame. Mas no meu caso, que eu tive também que viajar para fazer os exames, nem coloquei aqui nem valor dos exames e nem deslocamento. Então, isso é importante também anotar os valores. Como a gente teve que viajar, então eu tinha que conciliar muita coisa. Eu tinha que conciliar eram dois adultos para a gente conciliar horários, né, de trabalho, de outros compromissos. As crianças tinham que ir, porque elas também tinham que passar pelo médico. E, além disso, conciliar tudo isso com uma possibilidade de uma viagem, de estar ausente por vários dias, né? 1, 2, 3 que fossem. E, além disso, o horário do médico, né? Conciliar com a programação do médico. Então, eu aconselho que esses exames sejam feitos antes de você aplicar para o visto, porque se você deixar para fazer depois, quando o consulado te pedir, você ainda vai ter que fazer toda essa conciliação de datas, né? Do médico, a sua, às vezes tem que comprar passagem aérea, porque o médico é longe. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. E se você fizer antes, você não tem surpresas, tá? Às vezes acontece de você o consulado te pedir hoje, por exemplo, para você fazer o exame médico, e aí você consulta os médicos que tem próximo e eles estão de recesso, por exemplo. Tá? Então, assim, principalmente quem mora no norte e no nordeste, que a gente tem pouquíssimos, né, médicos credenciados, eu acho que vale a pena fazer upfront. Se você mora em São Paulo, eu acho que é mais fácil, porque você tem mais opções, tá? Então, aqui eu coloquei os exames médicos e em dezembro eu já coloquei
continuei colocando o recebimento da LOA, porque ela pode chegar, como eu falei, novembro, dezembro, janeiro. Então, quando chegar, você já apaga. Por exemplo, acabou novembro, não chegou, você apaga esse item do seu cronograma. Ou então, deu novembro, ela chegou, você apaga dos demais meses, porque aí você vai atualizando o seu documento. E aí eu coloquei em dezembro a aplicação para os vistos, tá? Porque se essa LOA chegar em novembro, você pode aplicar já em dezembro. E é importante ressaltar que a NBCC pede para que você aplique o quanto antes. Eles não dão prazo. Eles não dizem assim, você tem até tal dia para aplicar para o visto. Mas eles pedem que seja feito o quanto antes. Então, se você tem um mês para pagar a LOA, né, o depósito de segurança, então eu acho que é mais ou menos o prazo que a gente tem aí para fazer a aplicação para o visto. E aí eu volto a repetir aqui, janeiro de 2022, tá? Continua correndo atrás da job offer, tá? Porque se por acaso essa job offer aparecer, você cancela o college e vai sem compromisso nenhum de pagar college, que é estupidamente dispendioso, né? Então, realmente, você tem que continuar a procura pela job offer até o dia do embarque. E continua aqui com o plano do college, com o recebimento da LOA, pagamento do depósito de segurança e aplicação dos vistos, que pode acontecer realmente em qualquer um desses meses. Eu parei o recebimento da LOA em janeiro, porque eu acredito que, além disso, é muito pouco provável, caso você tenha aplicado em junho. Se você aplicou depois de junho, aí realmente você já... esse prazo pode demorar 2, 3 meses, né? Depois que você aplica. Então, precisa ver quando que você vai aplicar, né? Quando que você vai fazer a inscrição para o college, para saber quando é que você vai receber a sua LOA. E por fim, aqui em março, para concluir, né? É sempre bom você declarar o imposto de renda. E como eu estou sugerindo fazer a aplicação do visto poucos meses antes da data, né, que começa o recolhimento do imposto de renda no Brasil, então eu estou sugerindo que você acrescente esse documento, faça a declaração assim que for aberta, né, a possibilidade, e você apresente esse documento de forma digital, que é permitido você incluir documentos a mais, caso o seu resultado ainda não tenha, se o seu processo ainda estiver em andamento. Então, essa foi um exemplo que eu criei, tá? De um cronograma, assim, muito rapidamente, mas que vocês têm total capacidade de desenvolver o de vocês, personalizado, depois que vocês seguirem todas essas etapas. Bom, é isso, pessoal. Vou ficar por aqui e prestem atenção nos próximos vídeos, que vem coisa bem bacana por aí.